Você aí que conhece um pouco de matéria previdenciária ou se interessa em matéria previdenciária, vou falar o que é o período de graça, que é muito comum esse termo usado aí, tanto por juízes, tanto pelos segurados do INSS, estudantes, cursos que você assiste por aí. O que é esse período de graça junto ao INSS? Então acompanha comigo, que eu acho que você vai gostar e talvez você até se enquadre em alguma situação aí. Período de graça, tá? Nós chamamos, a lei não vai falar que é período de graça, tá? Ela vai falar como período de qualidade segurado, tá? Qualidade segurado é o período que você mantém protegido junto ao INSS sem contribuir, né? E como que isso ocorre? Ocorre assim, a lei, no seu artigo 15 lá da Lei 813, ele vai trazer certinho as hipóteses do período de qualidade segurado, que é um período que você mantém protegido todos os direitos. Tem direito ao auxílio-doença, né, se você ficar doente aí, se você morrer vai ter direito à pensão por morte e você não está contribuindo, mas tem um período, tá? E esse período como é que funciona? A partir do momento que você sai da empresa, que você tem seu registro encerrado ficou desempregado, a lei automaticamente fala assim, ó, você mantém protegido, período de graça, por mais 12 meses. Então nesses 12 meses, se acontecer qualquer acidente com você, você tem direito a um benefício. As pessoas acham que tem que estar trabalhando para conseguir um benefício. E não. E outra, se nascer um filho, a mulher tem direito a um salário maternidade. Além de reclamar contra a empresa e talvez uma estabilidade. E o mais gozado é que a lei fala lá 12 meses. Né? E se você olhar, pensar só nos 12 meses, muitas situações a pessoa acaba passando para 13 meses, 14 meses e vai achar que não tem direito e acaba tendo, tá? Porque na hora de somar esses 12 meses que a lei fala, eles criaram uma regrinha falando o seguinte, olha, você conta 12 contribuições, certo? Aí o mês seguinte a essas 12 contribuições, que seria o mês de 13, você tem até o mês, que é o próximo mês que é o 14, até o dia 15 do mês 14 para você pagar o mês 13. Então, você mantém proteção até o dia seguinte ao dia 15 do mês 14 para você ter direito ao benefício. Apesar, que eu quero dizer que apesar da lei falar 12 meses, esse período de 12 meses, na verdade, é 14 meses e 15 dias, tá? Que mantém protegido. Então, se você olhar literalmente para a lei, você vai errar, porque a lei depois lá no parágrafo desse mesmo artigo vai dizer que é lá no 16º do 14º mês que mantém a proteção, tá? Isso por uma questão de que você tem o mês seguinte para pagar e tem até tal dia, então eles estenderam até o 14º mês esse período de proteção. E isso automaticamente, você não precisa provar nada, tá? O simples fato de você ter ficado sem registro, ou você que está pagando como carnê aí, individual, autônomo, você, o autônomo, ou o trabalhador rural que ficou sem trabalhar, também tem esse mesmo tempo, de 12 meses, que na verdade é 14 meses, tá? E ainda a lei fala o seguinte, se você provar que ficou desempregado, que é muito comum a pessoa sair da empresa e ficar desempregado, receber o seguro-desemprego, você ainda mantém mais 12 meses, então um total de 24 meses. Né? Então 2 anos, se você for desempregado, ficou doente dentro de 2 anos, depois que está desempregado, você tem direito a um benefício de doença, se morrer uma pensão por morte para os herdeiros ali, ou um salário maternidade para a mulher. E da mesma forma, apesar de falar 24 meses, você deve considerar, na hora de fazer a contagem lá, no 16º dia do 26º mês. Tá? Isso é uma regrinha que tem. Outra situação muito comum, a pessoa teve aí em torno de 10 anos de registro, ou contribuiu, a gente fala que dá 120 contribuições, que é o equivalente a 10 anos. Tá? Se você teve para trás aí, 120 contribuições, que é equivalente a 10 anos, e dentre essas contribuições, vamos supor que foi vários registros, mas entre um registro e o outro não passou de 1 ano praticamente. A lei fala que nesse tipo de situação, comprovadas 120 contribuições ali, você tem direito a mais 12 meses. Ou seja, então se você ficou desempregado, já tem 12 meses garantido por lei. Se você comprovou a situação de desemprego, que recebeu seguro-desemprego, deu entrada no Cine, né, ou comprova testemunhal, você tem mais 12 meses, então 24. Você comprovou 120 contribuições, você vai ter mais 12, então um total de 36.
Então, nesse tipo de situação, até 3 anos depois do último registro, se acontecer alguma coisa com você, pode ser que você receba auxílio-doença, aposentar por invalidez, ou se falecer, seus filhos vão ter uma pensão por morte. Então, ainda tem essas saídas, essas brechas, tá? Ainda eu falo 36 e a lei tem aquela regrinha ainda, que vai ser no 38º mês, né? Aumenta um pouquinho ainda. Então, tem muita gente que não deu entrada nos benefícios porque achou que não tinha direito. Muitos acidentes de trânsito aconteceu nesse período aí, por exemplo, a pessoa não tinha mais registro e ficou com sequela, perdeu um dedo, perdeu o movimento da mão. Você tem direito a um auxílio-acidente, que é 50% do valor do benefício auxílio-doença. Então, assim, vale a pena conhecer o que é esse período de graça, que a gente chama de qualidade segurada, para uma situação como essa de evento de doença, ou se morreu, os filhos aí, talvez foi no INSS, o INSS falou que não tem direito à pensão por morte, mas olhando bem o caso, talvez tenha como uma saída aí para encontrar um benefício na pensão por morte, ou salário maternidade, para a mulher que está grávida, aí vai ter o filho. Então, conhecendo bem esse período de graça, tá? Eu vou dar um outro, só para fechar, por que período de graça? Sempre imagina assim, um exemplo que eu vi inclusive numa pós. Você imagina que você tem um guarda-chuva que você está protegido da chuva, né? O período de graça é o quê? É a proteção. Quando você estiver debaixo do guarda-chuva, você não vai se molhar. Quando você está sem pagar o INSS, passou desses períodos aí de, talvez ficou 3 anos sem ter registro, sem pagar, é como se o guarda-chuva, se tivesse sem o guarda-chuva, estaria na chuva, né? Estaria se molhando, já estaria desprotegido. Quando você está debaixo do guarda-chuva, você está protegido. Sem o guarda-chuva, está desprotegido. Então, o período de graça é esse período que você mantém a proteção sem pagar o INSS, tá bom? Espero que tenham gostado. Curtem o vídeo, curtem a página. Sempre estou postando vídeos novos aqui. Um abraço.